No dia de ontem nós falamos a parábola da figueira estéril, da figueira que não produziu, que o vinhateiro pediu mais uma chance. Jesus já tinha, o dono da figueira já havia passado por 3 vezes e mandou cortá-la, mas o vinhateiro falou: Senhor, deixa mais este ano, que eu vou adubá-la para ver se ela produz. E hoje eu quero falar sobre mais uma figueira, porque Jesus contou 2 parábolas sobre 2 figueiras. Esta figueira que nós falamos ontem e a que nós vamos falar hoje, aquela o qual Jesus olhou para a figueira, foi nela procurar frutos, não achando, Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus amaldiçoou a figueira para nos dar uma lição, para nos ensinar algo para nós, para deixar um exemplo para nós. Jesus, quando ele foi procurar frutos naquela figueira e ele não encontrou, ele não amaldiçoou ela com raiva, com ódio, por vingança, porque nenhum destes sentimentos fazia parte, nem faz parte de Deus. Mas ele deu esta sentença para esta figueira, para nos servir de lição, assim como ele fez com a figueira, que ele deu mais uma chance também para nos servir de lição, para saber que nós temos sempre mais uma chance, mas que nós precisamos produzir. Então, na primeira figueira, foi esta a lição que ele deixou. Ele procura, e aí, quando ele resolve cortar, ele ainda dá mais uma chance. Então nós temos muitas chances para produzir. E nesta figueira ao qual ele amaldiçoou, no dia depois da sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus estava caminhando e ficou com fome. Ele viu uma figueira com folhas e procurou por figos. Não era a estação de figos, por isso não encontrou nada. Marcos capítulo 11, versículo 12 e 14. Jesus amaldiçoou a figueira para nunca mais dar fruto. No dia seguinte, a figueira estava completamente seca desde a raiz. Isto é o que eu estou lendo na palavra do Senhor ali em Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 14. E em Mateus capítulo 21, versículo 20 e 22, os discípulos ficaram admirados porque a figueira tinha secado. Muito rapidamente, Jesus lhes explicou que se tivessem fé, poderiam fazer coisas muito maiores do que isso. Quem ora com fé, vê milagre. Essa foi a lição, uma das lições que Jesus deixou com esta figueira. A primeira lição que Jesus deixou quando ele amaldiçoou esta figueira e ela veio a secar as suas raízes é que quem ora com fé consegue qualquer coisa. Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês viram, vocês estão admirados por isto que aconteceu a esta figueira, mas eu quero lhes dizer que se vocês tiverem fé, vocês poderão fazer muito além disso. Se vocês estão admirados com isso, vocês podem fazer muito mais do que isso. E é importante nós meditarmos que ali na própria palavra diz que a figueira não era tempo dela dar fruto. Ainda assim, Jesus, quando ele procurou o fruto, ele não encontrando, ele amaldiçoou a figueira. Não era a estação de figos, mas Jesus esperava encontrar figos. Algumas figueiras davam fruto cedo, antes da estação. Uma figueira com folhas crescidas já era figo, ela já teria figos verdes. Então, quando Jesus olhou para aquela figueira bonita, florida, cheia de folhas, com as suas folhas verdes, ele disse para si mesmo: se ela está com folhas, ela também tem figos, porque quando as figueiras estavam muito verdes, com muitas folhas, elas, ainda que fora de tempo, se encontrava alguns frutos temporãos nestas figueiras.
A figueira que Jesus amaldiçoou tinha folhas crescidas, mas não tinham frutos. Sua aparência era enganosa, parecia madura, mas não era. Então, aqui fica também mais uma lição, mais um ensinamento que Jesus está nos dando. Nós precisamos estar bem, nós precisamos estarmos bonitos, nós precisamos estar com boa aparência, nós precisamos estar na presença do Senhor, na igreja do Senhor, na casa do Senhor, no caminho do Senhor, com uma aparência boa, alegre, feliz, vibrante, com as nossas folhas alegres, mas nós precisamos ter frutos, ainda que temporão, ainda que fora de tempo, mas nós precisamos produzir, porque Jesus, ele pode olhar para nós e vir procurar um fruto sequer em nós. Então nós precisamos estar produzindo. E aqui Jesus deixa esta passagem, esta mensagem para nós. Em Lucas capítulo 13, versículos 5 ao 7, Jesus também contou uma parábola sobre a figueira infrutífera. O seu dono esperou alguns anos e não deu nela fruto. Foi aquela que nós falamos no último dia. Então, fica algumas lições para nós, que nós precisamos dar frutos, que nós precisamos estarmos preparados. E nesta figueira, ao qual ele amaldiçoou, fica para nós que nós precisamos estar atentos, porque o fim vem e nós precisamos obter a nossa salvação. Nós precisamos estar dando frutos para quando o Senhor vier, possa achar nós produzindo frutos. Mas eu quero falar no dia de amanhã o porquê dessa diferença de sentença para cada figueira. Não era duas figueiras? As duas figueiras não poderiam ter a mesma chance? Por que uma figueira, Jesus já havia dado 3 chances para ela e ainda deu uma 4ª chance? E por que esta outra figueira, Jesus procurou nela frutos também, como procurou na outra, mas imediatamente Jesus a condenou para que ela nunca mais desse frutos? Então, nós vamos amanhã falar sobre este assunto. É claro, é evidente, a palavra do Senhor, ela nos traz muitas revelações. Então, alguém pode imaginar de outra maneira, mas nós vamos passar aquilo que nos foi revelado, aquilo que a revelação da palavra do Senhor, já através dos seus profetas, através do Espírito Santo, através de nós estudarmos, de nós ouvirmos, de nós estarmos procurando aprender aquilo que o Senhor revela para nós. O que é que, porque Jesus, uma ele amaldiçoou imediatamente e a outra ele deu 3 chances e deu mais uma. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha e vamos em frente, que atrás vem gente e Jesus sempre na nossa frente. Amém.